Vasco da Gama. Fala família vascaína, aqui Erasmo Romão comandando mais um vídeo do Vasco 10 nesta quinta-feira, dia 24 de julho, mês de julho voando aí e a gente sobrevivendo aí, né, aos trancos e barrancos. Você que está chegando pra gente aí no nosso canal, se não for inscrito, já deixa aquele like, né, se inscreva, comenta aí, coloca a sua dúvida, o seu sentimento quanto ao momento do Vasco, seu nome e sua cidade, para que a gente possa te dar aquele abraço e fazer a resenha junto com você, tá bom, galera? Você também pode acompanhar a gente lá pelo Instagram, @Vasco10RD, e ali também participar do nosso espaço ali, tá bom, galera? Olha só, Vasco com novidades, né? Pedrinho decidiu falar, e o que vem por aí? Olha, para mim, assim, no meu sentimento, é um show de acusações, né? Um show de autodefesa e acusações, cara. É complicado, muito complicado. Um clube assim, genuinamente democrático como o Vasco se fechou tanto a ponto de a gente não ter palavras da direção, uma transparência, né? Mas o que a gente vê é um show de arrogância. Mas para esclarecer mais a situação, eu chamo meu amigo Gilson Santos, grande Gilson, parceiro, companheiro aí, trazendo novidades do nosso Vasco da Gama. Muito bom dia, Erasmo Romão. Bom dia a você que está chegando aqui a Vasco 10 desta quinta-feira, 24 de julho de 2025. E boas notícias eu trago hoje para o torcedor vascaíno. Olha, Erasmo, a FIFA suspendeu o transfer ban imposto ao Vasco na semana passada. O Vasco estava impedido de fazer contratações e na tarde de ontem o Vasco conseguiu reverter e o Vasco agora já pode ir ao mercado e fazer as suas devidas contratações. O momento é muito especial, o Vasco precisa muito reforçar a sua equipe e vamos ver aí se o Admar Lopes e o presidente Pedrinho transforma este capítulo agora numa oportunidade de ouro de poder reforçar a equipe vascaína. O técnico Fernando Diniz, na sua última coletiva, após o empate contra o Independente Del Valle, soltou os cachorros e falou que o Vasco não tem dinheiro. O Vasco precisa fazer contratações pontuais, o orçamento do clube é curto, a grana é pouca e o Vasco não pode errar. Precisa trazer bons jogadores que venham para ser titular, que venham para poder melhorar o desempenho da equipe, mas com pouco dinheiro, Erasmo, nesse inflacionado mercado do futebol, olha, fica difícil de acreditar que o Vasco consiga jogadores melhores dos que estão por aí jogando em São Januário. Mas melhor assim que o Vasco pode aí ir ao mercado, contratar jogadores. Agora, mais do que isso, é preciso a diretoria do Vasco da Gama tomar atitude e dar uma resposta ao torcedor que anda muito bravo e desacreditado dessa gestão do Vasco da Gama. E mais uma notícia surpreendente, Erasmo. Pois é, nós reclamamos aqui ontem do silêncio do presidente Pedrinho e o Vasco divulgou uma nota ontem à tarde dizendo que o presidente Pedrinho vai falar hoje. O presidente Pedrinho vai receber toda a imprensa hoje à tarde e vai ter muito o que falar, muito o que responder e esse silêncio aí do Pedrinho, olha, vai ter muita roupa para poder lavar, muitos panos sujos, olha, e amanhã a gente tem muita coisa aqui para trazer, porque o presidente Pedrinho há mais de 2 meses não fala com o torcedor vascaíno e o momento é de crise em São Januário, denúncia aí de influencer que diz ter sido agredido após a partida contra o Del Valle lá nas dependências do Vasco. O Vasco tem muita coisa a responder. Olha, Pedrinho, que se prepare, porque as perguntas são muitas e que pergunta você faria, Erasmo, ao presidente Pedrinho?
já que perder nessa oportunidade que pode ser única, o presidente nunca fala, o que você perguntaria ao presidente Pedrinho? Olha, se eu tivesse por lá, com certeza eu perguntaria ao presidente do Vasco que autocrítica ele faz sobre a gestão de comunicação do Vasco da Gama e que medidas pontuais, impactantes, ele tomaria para tirar o Vasco dessa draga, desse momento horrível de sua história na sua gestão. Então são muitas perguntas aí, fica a dica, é a pergunta que eu faria ao presidente Pedrinho. E para encerrar a nossa participação no programa de hoje, mais uma boa notícia, Erasmus. Deus parece ter nos escutado ontem e hoje nós estamos trazendo notícias animadoras para o torcedor vascaíno. Olha, com muita alegria, eu divulgo para vocês que o ídolo Giovanni Silva, que estava internado há quase um mês aí na UTI, recebeu alta, já está no quarto e olha, apresenta melhoras no seu quadro clínico. Olha, boas melhoras ao Giovanni, que ele se recupere prontamente e que logo, logo esteja em casa, nos braços de sua família. Melhoras aí para o ídolo Giovanni. Eu fico por aqui e a gente volta amanhã com Sexta-feira Musical com o talento de Erasmo Romão. Um abraço e até lá. Bem, o caso aí do Crave, do influenciador do Vasco da Gama, ele trabalha para um outro canal também, que fala sobre o Vasco da Gama no YouTube. Cara, mas os dois lados estão errados, na minha humilde opinião, porque uma pessoa não deve, as pessoas que têm rede social, né, vão para a rede social para incitar briga, incitar agressão, e justamente uma pessoa influenciadora, ele influencia, né? Então, assim, acaba muito esse misto, né? Há um misto nas redes sociais, né? Dos influenciadores, né? Com jornalistas, né? Que trabalham no mesmo setor ali, falando de Vasco, mas muitos que estão agitando, né? São agitadores e querem se misturar com jornalista, querem ser imprensa. Você não dá para ser as duas coisas juntas, né? A gente podemos falar de Vasco da Gama e falamos sim com paixão, como tem que dar bronca, a gente dá bronca, mas sem incitar a violência, com responsabilidade. Isso aqui é uma coisa responsável. E a internet virou terra de ninguém, né? Então eu acho que, na minha humilde opinião, o Crave aí anda, assim, extrapolou muito, né? Inclusive é caso de polícia para ele também. O Vasco poderia entrar, né? O mais plausível era entrar numa situação judicial. Pronto, resolvia lá, porque o que ele escreveu lá não pode. Do outro lado, ao invés de fazer isso, e buscar agressão e agredir o rapaz, né? Então, assim, é muito grave dentro do Vasco da Gama. Então, tá complicado para os dois lados e, olha, difícil, lamentável. Mais um fato lamentável envolvendo o Vasco da Gama. Bem, Gilson, cara, são tantas perguntas, né, Gilson, que a gente gostaria de fazer ao Pedrinho, mas muitas perguntas ele diria sim ou não, e muitas delas ele vai escorregar, ele vai sair pela tangente, tá? Outras ele vai atacar, né? Como ele sempre fez, né? Se defender e tal, beleza. Mas a minha pergunta é, um clube tão democrático como o Vasco da Gama, um clube genuinamente democrático, como um clube desse se fechou por longo de anos? E agora com uma nova administração, né, com um presidente que a maioria absoluta dos vascaínos confia, continuou esse trabalho de fechar o clube, de não vir responder nas horas críticas, né, de dar uma justificativa nas horas críticas, de transparecer mais o sentimento da diretoria, das dificuldades, porque o clube continuou tão fechado na gestão do Pedrinho. Essa seria a minha pergunta, para ver se o cara bota alguma coisa para fora, mas
que há dificuldade de contratar na gestão, há dificuldade, mas também há uma dificuldade maior ainda deles reconhecerem os próprios erros, suas próprias limitações. E outra, Pedrinho, a torcida não quer saber de justificativa não, a torcida quer saber de reforços, né? Não tem dinheiro, a torcida também não quer saber não, porque um clube gigante como o Vasco da Gama, a torcida paga. Né? A torcida já pagou tanta coisa no Vasco da Gama, então para fazer mais um esforço aí, para trazer jogadores de qualidade, a torcida paga. Tá? Então que fique bem claro isso. Isso estou falando antes das perguntas, né? Mas com certeza ele vai sair pela tangente em muitas dessas respostas. Gente, coisa boa é o Giovani, né? O Giovani Guerreiro, craque de bola, já saiu de algumas situações complicadas na luta pela vida e é um vencedor, né? Um guerreiro. A gente agradece muito a sua saída desse quadro, né? Onde ele ficou bastante tempo. Progressão, devagarinho, Pequeno Príncipe. Estamos juntos aí, saúde, sorte aí. Obrigado à família pelo retorno, né? Sempre colocando nas redes sociais muitos boatos, né, cara? Que coisa horrorosa. Quantas vezes publicaram a morte do Giovani, mas o Pequeno Príncipe está aí firme e forte, né, e seguindo, lutando pela vida, e a gente aqui acompanhando, né, orando pela sua vida, desse grande craque, dessa grande pessoa que é o Giovani, né, o camisa 8 do Vasco da Gama, segundo a galera aí, rapaz, um dos melhores que passou, um dos melhores camisa 8 que eu vi no Vasco da Gama, né, craque demais. Agora, ô Gilson, sexta-feira musical, né, rapaz? Sexta-feira, eu tô pensando aqui já no repertório dessa sexta, cara. Vai ser um repertório nordestino, tá? Eu não sei, tô na dúvida entre dois compositores aí, fenômenos, né? É fenômeno mesmo, que eu vou pensar até hoje eu decido que os caras são craque demais. Gente, Sub-17, Sub-20 estão dando show de bola, né? As duas equipes venceram por 2-0, né? O Sub-17 venceu o Bragantino lá dentro, 2-0, e com menos... Gente, o Sub-17, o nosso tempo aqui hoje é curto, eu vou dedicar um tempo maior para falar do Sub-17 e Sub-20. Mas, olha, o Sub-17 com menos um, desde a metade do primeiro tempo, o jogo 0-0, encardido, venceu por 2-0 o Campeonato Brasileiro, é o quarto colocado. O Sub-20 é classificado aí para as quartas de final, vai enfrentar a equipe do Atlético Paranaense, também venceu o Grêmio em casa. Show de bola, depois a gente trata mais sobre a base do Vasco da Gama. E meu abraço de hoje vai para Eduardo Rubim, lá de Teutônia, Rio Grande do Sul, grande parceiro, grande comentarista, narrador também. E ele tá falando aqui, ó, o Vasco tem que contratar o Vojvoda. Tá todo mundo de olho no Vojvoda livre no mercado, tem um monte de clube querendo já eliminar seu treinador para contratar o Vojvoda. Seria uma ótima pedida, mas nós temos um grande treinador, apesar de, eu acho ele meio cabeça dura, né? Mas qual treinador que não é cabeça dura, né? E assim, o Vojvoda seria um grande nome, mas vai ficar para outra vez. Agora não, agora é a hora do Diniz dar apoio mesmo, dar condições de trabalho para o nosso treinador, tá bom, Rubinho? Deixar também um grande abraço ao Robertinho. Robertinho apareceu aqui, né, mandando abraço, preocupado com o Vascão também. E um grande abraço aí para a galera que acompanha a gente, a galera de Jequié, né? Um grande abraço a todos. E na sexta-feira musical, a gente volta com mais informações do Vascão. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa seu like, né? Dá o seu comentário, seu nome, sua cidade, para que a gente faça aquela resenha. Compartilha também com os amigos os nossos vídeos, e lá no Instagram você pode nos acompanhar também, @Vasco10RD. Um grande abraço para você e amanhã a gente volta. O Vasco é para quem acredita.